Começando aqui, pessoal, a nossa live para a gente falar aqui do tema da redação. Vou aguardar o pessoal entrar aí, né? Vamos lá, estou aguardando aqui. Daqui a pouquinho nós vamos começar. Vamos só aguardar. Olá, Amanda, tudo bem? Boa noite. Vicente, boa noite, tudo bem, Vicente? Sejam bem-vindos. Aí, vamos aguardando aqui os demais chegando aí. A Deucilene, boa noite, Deucilene. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal, para dar um tempo aqui para os demais chegarem, né? Enquanto isso, eu vou conversando com vocês aí, não é? Sobre o tema. Eu fiz o mapa mental, né? Que eu coloquei lá nas redes sociais, e também eu fiz uma redação também que eu vou compartilhar aqui agorinha com vocês. Aí entrou a Malu também, seja bem-vinda. Vamos aguardar aqui os demais. Aí, tá entrando aí Paulo, né? O Paulo Henrique Monteiro. Vamos aguardando aqui. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais. Eu fiz a redação modelo, vou deixar ela por último, deixar vocês aí na curiosidade. O Peterson, boa noite. Eu estava falando agorinha para o Danilo aqui que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade para acompanhar as perguntas, mas eu vou tentar aqui. Mas de toda forma, mesmo que às vezes você fizer alguma pergunta aí e eu não conseguir responder, no final eu respondo, tá bom? No final lá, você faz de novo, eu vou dar um tempo para a gente fazer de novo. Qual foi o objetivo, né? Por que eu resolvi fazer essa live? Eu queria ter feito isso o ano passado, mas aí como eu não tinha muito domínio das tecnologias, ainda não tenho, né? Mas ainda, era menos ainda os domínios que eu tinha das tecnologias. Hoje já está um pouco melhor. E aí acaba que eu não fiz o ano passado. Por quê? Todas as vezes, alunos... Entrou a Gabi aí também, seja bem-vindo, né? Eu não vou dar conta de falar o nome de todos aí, eu tô vendo a Edna também, boa noite, seja bem-vindo aí. Depois eu vou agradecer a todos, tá? E sempre, quando termina a prova, o meu celular enche de mensagens, né? Os alunos querendo mostrar a redação, perguntar, uns com medo, dorme atormentado, achando que fugiu do tema, porque não sabe se o que abordou foi correto ou não, né? E são muitas e muitas dúvidas que os alunos têm. Então a intenção foi essa, por isso que eu quis fazer a live, justamente para tirar essas dúvidas, para acalmar vocês um pouquinho aí, né? Para poder tranquilizar vocês um pouquinho. O tema foi um tema assim muito bom, foi um tema pertinente, foi um tema assim, pela reação dos alunos, que logo em seguida já começaram a mandar mensagem. Eles agradeceram, né, que era o que nós estávamos prevendo, era o que nós estávamos imaginando. Ontem eu dei uma entrevista para o jornal Anhanguera e foi interessante, porque lá eles me falaram assim: olha, professor, você só tem 2 minutos na primeira entrada e 2 minutos na segunda entrada. Eu ia entrar 2 vezes ao vivo para falar. E o Roger, né, mandou me avisar o seguinte, que ele ia fazer a pergunta sobre um tema e na outra entrada ele ia falar um outro tema. Então eu teria 2 chances só para tentar acertar o tema. E logo no começo eu já falei que isso era muito difícil, era quase impossível, né? Quando eu falei o primeiro tema, eu falei assim, lá na entrevista lá, caso fosse eu escolher o tema, eu acho que seria um tema muito bom e muito pertinente, que poderia ter sido abordado, era algo relacionado à pandemia, pelo momento único, ímpar, né, que nós estamos vivendo. Então a intenção era essa, né, que eu falei primeiramente. Só que aí depois eu falei, olha, mas com as mudanças, né, com essa possibilidade aí de uma intervenção do governo, né, como foi falado, tanto pelo ministro da Educação como o próprio, né, presidente, falei, olha, então é importante que o aluno fique atento aí, que pode cair algo sobre ética e sobre cidadania. Inclusive, né, o Kalel estava falando aqui há pouco, mandou mensagem para mim, que estudou o artigo 1, que ele assistiu a entrevista e estudou o artigo 1, que foi justamente o que eu disse, foi muito preciso, né? Eu falei lá, logo eu falei assim, olha, normalmente o Enem ele pega temas que estão colocados lá no artigo 5º, no artigo 6º, que fala dos direitos, não é? Os direitos individuais e os direitos coletivos. O artigo 5º, ele fala mais dos direitos individuais. E esses direitos coletivos, como educação, como segurança, saúde, eles estão lá no artigo 6º. E eu falei assim, que provavelmente esse Enem, então, se ele seguisse a tendência de mudança, ele iria fazer como foi feito o Enem 2010, né? Antes
antes de 2010. 2010, se vocês analisarem o Enem de 2000, antes de 2010, vocês vão perceber que eram temas mais livres. Quando foi 2009 e 2010, o Enem ele passou por uma reformulação. Ele teve uma mudança total. Ele aumentou o número de questões, eram só 66 questões, era só feito em um dia, e também eles acabaram mudando a maneira, né, de abordar os temas, essa abordagem temática aí. E aí passou a prever essa questão de direitos sociais, e também abordar principalmente grupos minoritários, que é o que eu tinha falado na entrevista também, que provavelmente não viria a aparecer grupos minoritários, então logo em seguida eu descartei lá, por exemplo, como indígenas, eu descartei também, falei lá, né, na entrevista que também provavelmente não seria idosos, porque não era essa a linha. E aí eu falei sobre isso, né, sobre ética e cidadania. E frisei isso mais ou menos lá umas 3 vezes, falando, olha, é bom o candidato dar uma olhada, como que ele faria uma redação lá, caso estivesse pedindo lá para falar alguma coisa sobre cidadania. Mas olha só, se viesse para falar de cidadania somente, seria difícil o tema, porque ele ficaria muito aberto. Aquela palavra lá, invisibilidade, ela foi excelente, ela foi ótima, muito bom aquela palavra invisibilidade. Sabe por quê? Aquela palavra lá, ela já mostra um tipo de violação. Então não foge dos temas anteriores. Mesmo que não abordou grupos minoritários, como eu acabei de falar, né? Que não foi nada assim, questão de raça, nada também, nem de homofobia, nem de grupos específicos, mas de toda maneira nós estamos falando de pessoas que são excluídos da sociedade. Então isso facilitou bastante, né, para os alunos lá, para encaixar os modelos que nós estávamos trabalhando em sala. Inclusive, eu estou com a redação aqui, quem ficar até o final, eu vou ler, vou mostrar para vocês a redação, tá? Que eu fiz. Enquanto vocês estavam fazendo a prova aí, o tema, ele saiu 2h03, exatamente, eu fiquei sabendo do tema 2h03, que o ministro da Educação publicou. E aí, a partir disso aí, né, eu fui comentar algumas coisas com algumas pessoas, e aí eu fui fazer o mapa mental, que é para a gente discutir algumas coisas aqui das possibilidades. Quem me acompanha, quem pega a aula comigo, vocês sabem, né, disso aqui que nós falamos sempre, desses tipos aqui de argumentos, é aqueles argumentos que nós usamos lá no meu curso, que eu vou falar para vocês não vão ver nada de novidade aqui, e aí depois no final eu vou ler a minha redação aqui, para vocês verem, olha só, e essa redação que eu vou ler aqui é aquela que eu usei lá no aulão como modelo. Não sei se vocês lembram lá, né, quem estava lá no aulão, eu deixei um modelo lá e falei, olha, esse modelo aqui dá para você aplicar em alguns temas, para quem tem dificuldade. Inclusive aquela introdução lá, que fala sobre a frase da bandeira nacional, ordem e progresso. Encaixou perfeito, né? Foi cirúrgico aquela dica lá. E alguns alunos já mandaram mensagem falando que realmente eles tinham usado aquela parte lá. Bom, sobre o que nós estamos falando então, né, voltando aqui falando do tema, ele é um tema, o que ele veio de diferente dos outros temas? Eu achei ele um tema longo, ele é um tema longo, ele tem muitas palavras, o que não foi os outros temas, né? O de 2020 e o de 2019 foram temas um pouco mais curtos. Esse aqui já foi um tema que apresentou muitas palavras. O que isso poderia dificultar? Qual o problema que isso poderia trazer? Na hora de você problematizar a sua tese. Então, o cuidado é esse. Por isso que eu estou falando daqui a pouquinho, quando eu ler a minha introdução ali, vocês vão perceber como que eu fiz. Porque você tem que ter cuidado para não deixar de fora as palavras-chave, para você não tangenciar o tema. E como tem muitas palavras também, você tem que ter cuidado, porque ao longo do seu texto, uma hora ou outra, ele tem que remeter a essas palavras, ele tem que falar dessas palavras. Mas olha só, tudo isso que eu estou falando aqui é para acalmar, não é para te angustiar, tá bom? Porque o que acontece? Às vezes o professor dá uma opinião, e aqui não tem como eu falar tudo, eu estou mostrando uma visão sobre o tema. O tema você pode abordá-lo de diversas formas. Então, talvez pelo que eu estou falando aqui, eu começo, né, a falar um determinado ponto e você se assusta e fala, nossa, eu não fiz dessa maneira. Fica tranquilo, não precisa preocupar com isso, tá? O ano passado mesmo, teve muitos alunos que ficaram desesperados, achando que tinha zerado. Eu falei, calma, espera a correção, não é assim. E não aconteceu com ninguém, pessoal, não teve problema maiores com ninguém. Então fica tranquilo, fica em paz. Se você aplicou uma estrutura, aquela estrutura que a gente sempre fala, né, de
a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, colocou em 4 parágrafos, discutiu causas, né? Fica tranquilo, que não tem problema não, tá? Mesmo que você fez de uma forma diferente. Então, olha só o tema aqui, né? Invisibilidade e direito civil. E logo em seguida, depois dos 2 pontos, direito de acesso à cidadania no Brasil. É um tema longo, né? Nós temos aí como palavras-chave, que importante aparecer ao longo do seu texto. Mas lembrando assim, elas são importantes de aparecer no seu texto? Sim. Mas isso não quer dizer que tem que ser exatamente essas palavras do jeito que elas estão aí. Não precisa ser exatamente. Você poderia abordar de uma outra forma. Por exemplo, né, por meio de sinônimos, ou às vezes falar tal problemática, tal situação. Então, por isso que eu estou falando isso, para você não ficar nervoso. Falar, olha, eu não fiquei falando isso o tempo todo. Mas não é necessário. Quando você fala tal problema, tal problemática, isso aí já mostra, né, o seu posicionamento aí. Então, olha só, a palavra invisibilidade, como eu disse, ela é palavra-chave. Ela é muito importante, essa palavra aí. Porque ela que mostra a violação de direitos. E a sua redação não tem que ser dissertação argumentativa, não é isso? Você não tem que mostrar causas, por exemplo, e depois lá no final colocar uma proposta de intervenção. Então essa palavra invisibilidade, ela é fundamental aí. Registro civil, também é outra palavra importante, que daqui a pouco nós vamos falar o significado dela aí, porque é ela que provoca a falta do registro civil, é que leva à questão da invisibilidade, não é? Da violação desse direito aí. Temos também aí, então, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Esse garantia de acesso já está, né? Vem lá com a questão do registro civil. Se for feito o registro civil, a garantia de acesso ela já está feita lá. E a palavra cidadania. Eu marquei 3 palavras-chave aqui: invisibilidade, registro civil e cidadania. Essas são palavras aí importantes e palavras fundamentais. Então, lá no meu mapa mental, para quem está acompanhando, para quem viu, eu coloquei lá nas redes sociais. Deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Engraçado, né? Um aluno, eu mandei num grupo, né? E um aluno falou assim para mim, de onde eu trabalho, né? Dos colégios que eu trabalho. Um aluno falou, eu mostrei aquele trecho da entrevista, né? Que eu estou falando qual era o tema. Eu falo assim, olha, é importante o aluno, então, olhar como que ele faria uma redação sobre cidadania, sobre ética, né? Aí ele pegou e colocou assim, poxa, por que não falou antes? Por que não falou antes? Bom, primeiro é o seguinte, né? Não é que eu adivinhei, não é isso. Olha, eu tinha outras apostas, tanto que quem estava lá no aulão, vocês viram que eu não coloquei, eu não falei disso. Mas devido à repercussão nas últimas semanas. Por isso, pessoal, que com as redes sociais, aí eu brinquei com ele lá, eu falei assim, olha, mas você tem que acompanhar o professor nas redes sociais, nas entrevistas, para você estar por dentro do assunto. Eu brinquei com ele, né? Porque a verdade é essa, eu estou querendo dizer assim, você tem que estar informado. E hoje, com as redes sociais, as coisas mudam muito rápido. Talvez o que eu falei ontem, hoje já não vai valer mais, não serve. Claro que tem coisas que são estruturas e que permanecem. Mas eu estou falando principalmente esse tipo de informação. Por exemplo, né, por que eu resolvi falar aquilo? Porque logo em seguida, depois da fala do presidente, eu percebi que foi dando uma repercussão maior. Então aqueles temas eu já tinha colocado, eu já tinha feito o material. Então por isso que eu não tinha colocado e não tinha falado isso. E fui falar somente lá na entrevista, né, que tinha essa possibilidade, porque a mudança foi muito rápida. Então, estar atento, né, às redes sociais. Às vezes tem pessoas que ele vai usar as redes sociais e usa de forma equivocada. Você tem que ter acesso, né, a meios de informação para quem é estudante que contribua para você, que mantenha você informado o tempo todo. Não pode desviar o foco. Isso facilitaria, né? Por exemplo, né, quem viu a entrevista ali e pegou aquela sacada do que eu falei ali, que eu não só falei, mas eu expliquei por quê, que tinha muitas chances, tinha possibilidade de ser aquele tema. É uma chance a mais, saiu na frente. Mas isso não quer dizer também que quem não estudou, não observou isso, que iria sair mal, nada disso. Bom, vamos lá então. O tema então, as palavras-chave, explicar aqui. Invisibilidade, não é? Eu coloquei lá naquele material lá, o que é essa invisibilidade? Do que está falando essa questão de invisibilidade quando fala da questão do registro civil? O que é uma invisibilidade? Aquele tipo de pessoa que ele não tem a cidadania. É um tipo de pessoa que ele não é visto dentro da sociedade. Ele não tem importância dentro da sociedade. Na Constituição Federal, no artigo 5º, está lá, todos são iguais perante a lei.
Está falando, ó, garantindo-se aos brasileiros o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Então, lá no artigo 5º, está falando que todos são iguais perante a lei. Como assim? Se todos são iguais perante a lei e nós temos pessoas que eles são tratados de formas diferentes. Esse artigo, ele chega a ser um paradoxo quando nós tratamos desse tema aqui. Por quê? Se está falando que todos são iguais perante a lei, mas para que você seja tratado de uma forma igual, você tem que ser registrado. Você tem que ter uma identidade, você tem que ter um CPF, você tem que estar em conta com as suas contas, com dias, né? com o seu nome, você não pode ter um nome sujo. Então, para você, por exemplo, exercer essa cidadania de, por exemplo, participar de algum tipo de projeto, algum tipo de política pública. Esse tema, quando nós estamos falando desse tema, ele tem alguma coisa a ver com a pandemia? Ele tem sim. Eu acredito que quando escolher esse tema, provavelmente escolheram pensando no momento da pandemia. Eu não li os textos motivadores ainda, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou ler. Tudo isso que eu estou falando aqui eu fiz antes, né, lá o mapa mental, porque eu não tive acesso ao texto motivador ainda. Agora, muito rápido, né, mas agorinha eu vou ler alguns textos motivadores aqui para a gente ver o que nós podemos falar sobre esses textos motivadores. O que esse tema ele tem a ver com a questão da pandemia? Aquele auxílio emergencial do governo, quando foi feito, o que o governo percebeu? Que muitas pessoas não tiveram como receber no primeiro momento, porque não tinha nem documento. Eram pessoas que não eram registrados. São pessoas que estão invisíveis, como se não fosse gente. Então, eles foram para receber e não tinham como receber. Entenderam por que eu estou falando que esse artigo 5º ele chega a ser um paradoxo? Como que todos são iguais, tratados de forma igual perante a lei? Se você não tiver um registro, você não vai receber o auxílio, não é? Isso é algo que é muito contraditório quando nós pensamos por esse lado aí. Bom, essa palavra registro civil, o que quer dizer essa palavra registro civil? Registro civil é tudo aquilo, tipo de documentação burocrático, né? A parte burocrática de documentação de registro que você deve ter para você ser considerado um cidadão. Então você tem que ter a certidão quando você nasce, depois você tem que ter identidade, você tem que ter CPF, não é? Tudo isso aí faz parte desse registro. Não só isso, mas também a certidão de óbito também está dentro desses registros aí, certidão de casamento está dentro desse registro aí. Mas o que mais interessa aqui, na verdade, é essa questão da própria identidade, né? Do registro geral e do CPF, para que você possa ser considerado de fato um cidadão. Por que pode acontecer isso, né? Que depois nós vamos discutir isso aqui nas causas. Por que pode acontecer dessas pessoas não ter registro? Parece um absurdo para a gente, né, imaginar isso. Mas isso é muito comum em regiões, né, em regiões mais pobres, regiões mais periféricas no país. É muito comum isso, as pessoas não registrar os filhos. Às vezes os filhos mesmo, eles vão ser registrados depois já de bem mais velhos, eles próprios vão lá e se registram. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E isso foi revelado agora, principalmente durante a pandemia, quando essas pessoas precisaram de pegar o auxílio emergencial. São pessoas invisíveis na nossa sociedade aí, né? A outra palavra-chave, né, que eu marquei aqui, que nós estamos explicando aqui, é a palavra cidadania. O que é a palavra cidadania? Quando você busca lá o sentido dessa palavra, é conjunto de direitos e deveres para você poder exercer a cidadania, como, por exemplo, votar, participar de políticas públicas, né? Saúde, educação. Para você estudar, você precisa ter um registro. Muitos, às vezes, nem estudam dessas pessoas que nós estamos falando no interior do país. Muitos não têm acesso à saúde, eles não exercem a cidadania. Essas são as palavras-chave, né, que eu coloquei aqui. Quando a gente fala isso, né, quais são as violações de direitos que aparecem aí? Dentro daquele esquema que nós fazíamos, eu sempre falei isso para vocês, o seguinte: quando você vai argumentar, tem mais ou menos de 5 a 4 tipos de argumentos que eles são infalíveis, não é, para você usar, que é a falha governamental, é o descaso social, a falha por parte da mídia, né, de forma geral, né, redes sociais, televisão, jornais, a falha na aplicação das leis e a falha educacional. Esses 5, talvez os melhores para você colocar aí, seria 3 que eu separei aqui para a gente falar. Eu não sei se você colocou outra aí, depois você pode até falar aí como que você colocou. Mas os 3 que eu achei assim que se encaixam perfeitamente para esse tipo de argumentação aí é a falha governamental, é o descaso social e também a negligência educacional. O que era o terror dos alunos? Que eles estavam preocupadíssimos
é que será que o tema daria para falar de culpar o governo, o medo de culpar o governo? E eu tinha falado assim, olha, quando você falar a questão do governo, você não vai culpar o governo de forma específica, você não vai fazer isso. Você vai falar do governo, mas de forma impessoal, você vai falar de um sistema, não de um governo. Você nem deve falar governo atual, né, você não deve falar governo, os últimos governos, você não precisa falar isso. Quando você fala culpa o governo, você está culpando um sistema. Não é que você está culpando o governo atual, porque a gente sabe, claro que ele não tem como resolver, né, isso de uma hora para outra aí. A Ana Laura está falando, né, que um dos textos motivadores falava que o governo ele fornece gratuitamente o registro civil. Mas olha só, ele fornece o registro civil. Agora, isso não tira a isenção do governo, que é um dos argumentos que eu usei, com a questão da informação. É aquilo que eu falei para vocês. Quando você vai colocar a falha governamental, o que você pode colocar como falha governamental? Você pode, naquela aula, né, no nosso aulão, nossa aula que nós tivemos a última pelo Google Meet, aquela da sexta-feira, eu falei sobre isso. O que você pode apontar? Que foi o que eu coloquei aqui. Olha o que eu coloquei como falha do governo aqui. Negligência em políticas públicas capazes de corrigir a desigualdade. Porque a desigualdade leva à falta de registro. Talvez um texto desse, né, Ana Laura, seria assim uma tentativa de se isentar do problema, mas isso não ocorre. Ele tem sim, né, o governo, não só esse, como eu disse para vocês, mas é o governo quando eu falo de forma geral, há uma culpa grande sim. Por quê? Corrigir as desigualdades, quando a gente fala, e essa desigualdade social, ela entra principalmente a questão da educação, isso faz com que as pessoas tenham informação, que as pessoas se registrem, que as pessoas procurem se registrar. Não adianta você fornecer o registro se essas pessoas não têm informação sobre o quanto isso é importante, né, para você exercer a sua cidadania. Eu coloquei também, né, que a questão da pobreza e também a questão da desinformação, que é a falha governamental. E naquela aula eu tinha falado para vocês assim, uma outra maneira de você culpar o governo é você falar, por exemplo, de estrutura, falta de investimento em estrutura, que aí não seria preciso. E como a Ana Laura mostrou aí, né, se fornece o registro, isso aí você já não deveria falar, não é a falta de registro, mas seria a questão de corrigir a pobreza, corrigir a desigualdade, corrigir a desinformação. Tudo isso aí é papel, né, governamental. Vamos pensar aqui. Eu coloquei, caso para quem, né, teve essa opção, quis falar sobre isso, né, sobre a falha governamental, quem que você poderia usar aí? Nós falamos muito, né? Deixa eu só ver aqui para isso mesmo. Nós falamos do Rousseau, por exemplo, né, o contrato social do Rousseau. Vocês lembram disso, né? Às vezes até você consegue lá montar um esquema pronto lá. O que diz o contrato social lá do Rousseau, né? Que é um conceito que vem desde o Iluminismo, que passa lá pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, até chegar na nossa Constituição e está lá na nossa Constituição lá, né? Hoje, né? Mas antes isso foi tudo previsto, né? Foi discutido por esses filósofos iluministas. No contrato social diz que uma sociedade, para viver o bem-estar, né? Viver esse bem-estar social, é necessário que haja um contrato. E um contrato de direitos e deveres. E esse contrato ele é feito entre o governo, né? O Estado e a sociedade. E que ambos devem cumprir, né, com sua parte nesse contrato. Tem que, né, aquilo que é dever deve ser cumprido. Então, aí o que dava para você fazer de argumento? Vocês lembram lá? Vamos lá, ó. Nas primeiras linhas do seu argumento, você poderia falar que é a falha governamental, logo em seguida você apresentaria o contrato social, né, que coloca o governo como um dos agentes aí responsáveis para corrigir a desigualdade social. E logo em seguida você iria falar que o fato do governo, que é ter essa negligência em políticas públicas de correção de desigualdade e pobreza e a desinformação, rompe o contrato, porque ele não cumpre com a sua parte no contrato. Então essa era a ideia para o argumento aí. Que bom, perfeito, né, pessoal? Perfeito para a gente usar, não é? Aí a Gabi está falando aí, né, das aulas que eu sempre falei, né, do Rousseau, porque dá esse contrato aí, né, Gabi, essa questão do contrato social, ela se aplica a vários temas. E o bom desse contrato social também, que não é só o Rousseau, né, dá para você fazer de diversas formas com autores diferentes, como John Locke, como o próprio Hobbes, né. E para a filosofia, quem vai estudar filosofia, o seu professor de filosofia, ele vai mostrar
que esse contrato ele tem diferença entre esses autores. Mas para a redação nem vai precisar você explicar isso, você não vai aprofundar, então não há necessidade. Então, eu gostei muito quando eu fiquei sabendo do tema, porque eu confesso para vocês que eu estava um pouco assim, nervoso, eu estava um pouco angustiado com esse tema, de medo de vir um tema muito difícil, de estar muito distante, né, do que eu preparei vocês. Eu fico preocupado, às vezes vocês acham que não, mas eu preocupo muito com isso, né? Porque já pensou, eu estou tentando preparar, estou falando, e aquilo que eu falei às vezes não tem muito a ver, né, com o que nós estávamos esperando, então eu fiquei muito tranquilo, né? Me acalmou muito quando eu ouvi o tema lá e fiquei muito feliz com esse tema. Outro ponto que eu coloquei aqui, né? Outro conceito que daria para você usar é a utopia do Thomas More, também daria para você usar, que é a cidade imaginária, a cidade perfeita lá do livro Utopia de Thomas More, né? Que ele fez lá no século XVI, no início do século XVI. É uma crítica ao governo do Luiz Henrique, né? Eu acho que é Luiz Henrique XV, se eu não me engano ali, é 14 ou 15, o rei daquela época ali, né? Que esse livro, que prevê uma sociedade utópica, uma sociedade perfeita, daria para você fazer isso também, não é? Para você falar dessa, daria para você usar também muito nessa questão, né, da falha governamental, a própria Constituição, que eu sempre falo para vocês, que é uma maneira muito tranquila de você argumentar. Obrigado, pessoal, pro pessoal aí, né, para Luziane, que está dando os parabéns aí, e como eu disse para vocês, tá? Eu peço desculpas se por acaso eu não ver algum comentário, mas no final vocês vão ter a oportunidade de falar novamente. Eu faço questão, se por acaso eu deixar passar, tá, não responder, eu faço questão de vocês comentar no final aí. E a Ana Laura, a Luziane falando, né, que a Ana Laura usou Thomas More, muito bom, é mesmo, eu lembrei, a redação dela ela usa, e usa com muita maestria, usa muito bem, encaixou perfeito lá, né, que bom, né, que deu tudo certo aí. É isso que eu falei para vocês, eu fiquei muito satisfeito com essa questão do tema aí. Eu tinha falado para vocês a questão da própria Constituição, então, que daria para você usar. Olha só, se você fala falha na aplicação das leis, você mostra que o artigo 5º, não precisa falar o artigo 5º, mas se você falar que todos devem ser tratados de forma igual perante a lei, e logo em seguida mostrar que isso não está acontecendo. Pessoal, olha só o que eu vou falar para vocês. Você vai precisar de fazer argumentos ao longo da sua vida, escrever textos ao longo da sua vida. E olha só isso que eu estou falando para você, que é a dica que eu estou dando para você. Quando você está diante de um tema e está sentindo dificuldade para fazer argumentação, olha, nas primeiras linhas você fala que é falha na aplicação das leis. Nas linhas seguintes, no período seguinte, você mostra o que diz a Constituição. Por exemplo, eu li aqui agora, né, que no artigo 5º diz que todos devem ser tratados de forma igual, independente, né, de nacionalidade, de raça, de gênero. Logo em seguida, o que você vai fazer? Se está falando da falta de registro e o problema da cidadania, você vai colocar isso como problema. Então você coloca isso como problema e diz que a Constituição não está sendo aplicada como deveria. Tranquilo, né, para fazer esse tipo de argumento. Outro argumento que eu acho que daria para usar legal aqui, né, o segundo, então nós debatemos aqui, falamos desse primeiro aí, que é a falha governamental. O outro que se encaixa muito bem aí, e não só para esse tema, como para vários temas, eu tinha falado isso para vocês, é o descaso por parte da sociedade, que dá para usar aí. E vocês lembram o que eu falei para vocês quando você usa descaso por parte da sociedade? Que descaso é esse? Eu até falei assim, que antes de você começar a argumentação, é importante que você primeiro levante quais são os problemas do argumento. Por exemplo, se você fala que é falha governamental, você levanta pelo menos 3 tipos de falha. Se você fala que é descaso por parte da sociedade, você levanta pelo menos 3 tipos de descaso, relacionado à questão do registro civil aí, dessas pessoas, da invisibilidade, né, relacionada a essas pessoas. Então, olha só, e eu sempre falo isso para vocês, que tipo de descasos são esses? A sociedade, ela ignora esse tipo de problema, ela ignora determinado tipo de violação. Vamos ser justos aqui, né? Vamos ser sinceros. Olha só, com isso que eu estou falando aqui. Quem é de nós que está nos preocupado ou pensando nisso ultimamente? Que existem milhares de pessoas sem registro civil. Não é? Mas isso não nos preocupa, isso não tira o nosso sono, isso não nos angustia, nós não queremos, nós não nos preocupamos se os candidatos estão ou não falando que vão resolver esse problema. Nós tratamos isso de forma invisível. Né? Isso é um problema que parece que a gente acha que nem existe. Então é disso que nós estamos falando quando a gente fala de sociedade. É naturalizar determinado tipo de violação de direito.
porque isso é uma violação de direito, já que a Constituição diz que todos devem ser tratados de forma igualitária. Então nós estamos vendo aí uma violação de direito e há um descaso. Lá no material, né, que eu coloquei lá no mapa mental, eu até coloquei para descaso social, ignora essa violação e não cobra políticas públicas que mude a situação. É isso, é a falha que nós temos enquanto sociedade. E anota isso aí, que isso pode te servir para outras redações, para outros temas, né? Para quem futuramente vai fazer. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muitos alunos que me acompanham que ainda não terminaram o terceiro ano, que vão continuar estudando. Quem passar, maravilha, nós vamos só comemorar. Mas tem alguns que ainda vão usar isso. Então, quando você falar de falha do descaso da sociedade, olha só, ignorar a violação do direito, né, ignorar o problema e não cobrar medidas, políticas públicas. E isso mesmo, né, Ana Laura? É isso aí, né? E essa aí dá para usar também, a questão, isso aí, suavizar a situação, naturalizar, achar que isso é normal. Isso é um tipo de invisibilidade, né, para a sociedade, esse tipo de problema aí. E quem que nós poderíamos usar, pessoal, para a gente falar do descaso por parte da sociedade, que normalmente nós usamos, que a gente sempre fala nas aulas aí, o que nós poderíamos usar para que, quando você faz o argumento, é importante que você coloque um conceito, ou uma citação, ou dados estatísticos, para poder fortalecer o que você está falando, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, daria para você usar, aí, olha só, Amanda, era isso que eu ia falar. Hannah Arendt, é o primeiro que eu ia falar, das duas opções que eu coloquei aqui. Hannah Arendt, né, quando ela fala na banalidade do mal. O que é essa banalidade do mal que a Hannah Arendt está falando? É que violência para nós, pessoal, é a pandemia, não é? A violência para nós, que matou tantas pessoas, isso para a gente é violência. A violência é um terremoto, a violência é o holocausto, mas nós não enxergamos como violência esse tipo de situação cotidiana. Como, por exemplo, né, essas milhares de pessoas aí que não são registradas, que são tratadas como indigentes. Isso a gente naturaliza, a gente acha como algo normal. É disso que a Hannah Arendt está falando, como a banalidade do mal. Nós banalizamos, né? Muito obrigado, né, a Edna aí, muito obrigada, Edna, né? Aí, usar, né, a Edna, que é professora de história, é isso aí, assim, nas nossas aulas de redação, nós usamos muito filosofia, nós usamos muito sociologia e usamos muito história, porque é importante para fundamentar, né, esses argumentos aí. Redação é maravilhosa justamente por isso. É interessante que eu tinha muita vontade, Edna, de ser professor de história. Eu tinha vontade demais. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Se tem uma matéria que eu nunca tive desânimo de estudar, foi história. Eu não sei quantas vezes eu li a história. Eu li a história como se eu estivesse lendo um livro qualquer. Eu pegava vários e vários livros, lia do início e ia até o fim. Tanto, né, a história mundial como a história do Brasil. E eu não pensava disso, né? Eu não imaginava isso, que eu, como professor de língua portuguesa, a história fosse me ser tanto útil como ela é. Né? Como ela é importante, né, para fundamentar aqui na redação. Então, pessoal, essa ideia da Hannah Arendt, ela é fantástica para a gente usar. E é outro que eu fiz argumentos coringa, mostrei para vocês lá, não é? Usando a Hannah Arendt. E um outro que daria para usar também, qual que é? Que daria para usar, que a gente sempre usa? José Saramago, não é? O ensaio sobre a cegueira. Nós usamos muito José Saramago, quando ele fala aí sobre, né, o ensaio sobre a cegueira, que é um livro do Saramago, autor português, né, o único autor da língua portuguesa que ganhou o prêmio Nobel de Literatura, né, foi o único aí, autor que conseguiu esse prêmio aí. Vocês veem a importância desse autor. E no livro Ensaio sobre a Cegueira, ele está querendo dizer, ele está falando, é um livro filosófico também, né? Às vezes as pessoas leem ou assistem o filme e não percebem isso, mas é algo filosófico. Aí ele fala assim que a cegueira social, a cegueira mental, moral, ela é muito pior, ela traz um prejuízo muito maior para a sociedade do que a cegueira física. Então, às vezes as pessoas se preocupam com quem não enxerga, né, fisicamente, acha que isso é um problema, e o Saramago discute isso e fala, olha, o problema da nossa sociedade é a cegueira mental. O que é a cegueira mental? É a mesma ideia da Hannah Arendt lá, que nós não enxergamos os problemas, nós somos cegos para determinados problemas que nós vivenciamos na sociedade. Um exemplo
né, dessa cegueira aí, essa questão dessas milhares de pessoas não registradas aí. O terceiro argumento, eu coloquei 3 argumentos aqui para a gente discutir, tá? Se por acaso você tem outro que colocou depois, mas para o final eu vou deixar aberto aqui para vocês colocarem. Eu falei do descaso social, falei da falha governamental e o último, que eu acho também muito bom, que inclusive eu usei nas últimas redações do Enem, que é a negligência educacional. Fantástico você usar a negligência educacional. Talvez alguns de vocês sentiram um pouco mais de dificuldade para usar essa negligência educacional aí. Eu, quando eu fui usar, eu confesso para vocês que eu achei um pouco mais de dificuldade, mas é possível sim de usar. Qual que é a falha da educação quando a gente pensa nesse número de pessoas que são indigentes, que não tem cidadania? Porque para você ter cidadania, você precisa ter esses registros. Senão você é indigente, você está invisível, é como se você não existisse. Isso está lá na nossa Constituição. O que nós poderíamos usar, então, como negligência educacional? Eu coloquei, por exemplo, que nós sempre colocamos isso, né? É isso aí, Danilo. Tratamento desigual aos invisíveis, não é verdade? Na educação, o que nós poderíamos usar? Que a escola, ela não debate esse tipo de violência. Porque se ela debatesse esse tipo de assunto na sala de aula, com certeza esse assunto já teria mudado. Por que esse assunto já teria mudado? Porque se debatesse, a própria sociedade cobraria isso dos governantes. Medidas para mudar isso. A escola, no nosso argumento lá, nós colocamos isso, né? A escola, ela se preocupa muito com questões conteudistas, porque ela é pressionada, não é, pelo capitalismo aí para aprovação, ela é pressionada para aprovar alunos. E aí ela deixa de lado questões sociais. A maioria das escolas, elas acabam, principalmente escolas particulares, elas deixam de lado essas questões sociais, que são muito relevantes para debate, né, para falar sobre, para ter conhecimento e até mesmo para, como eu disse, né, para cobrar dos governantes aí. Outro problema da escola, que ela fala quanto a isso aí, é que a escola, ela é um meio de transformação social. Ela promove a igualitariedade. A nossa sociedade, se nós somos um país tão desigual, essa quantidade de pessoas pobres, a escola ela tem, de certa forma, alguma culpa sim. Porque a escola, ela deveria criar estratégias para formar pessoas, inserir no mercado de trabalho, corrigir as desigualdades. E se isso não está acontecendo, quer dizer que a nossa educação ela não tem sido assim tão boa ao longo dos anos aí. É isso aí, Danilo, né? A educação é uma maneira, né, de mudar a nossa sociedade. E aí, se a escola não mudou, esses problemas que nós estamos vivenciando, está a falha aí da escola. E para negligência educacional, o que nós poderíamos usar aí? A Luciana Dias, um prazer, a Luciana Dias está aí nos assistindo, né, Luciana Dias? Muito bom. E aí, pessoal, o que nós poderíamos usar aqui para a gente falar sobre a negligência educacional? Que tipo de conceito, filosofia que nós poderíamos usar para fortalecer esse argumento nosso? O que nós poderíamos usar? Bom, nós poderíamos usar, eu coloquei aqui, por exemplo, né, uma frase muito conhecida, deixa eu só ver aqui, o Wilson falou do Paulo Freire. Excelente o Paulo Freire, né? O patrono aí da pedagogia no país, é isso aí. Poderia sim, né, usar. Ou também, né, eu uso muito um outro, que é o Bem-vindo aos demais, né, que chegaram aí, boa noite para vocês. O próprio Gilberto Freire, né, o autor lá, o sociólogo Gilberto Freire, autor de Casa Grande e Senzala. E aquela frase que eu sempre uso na sala, que eu falo para vocês, né, que eu gosto de falar para vocês: a educação sem um fim social, ela é um saber inútil. Ela é um saber inútil. Nós estamos criando, não seres humanos, mas estamos criando máquinas. Olha essa frase do Gilberto Freire, então, o autor de Casa Grande e Senzala, né? A educação sem um fim social, ela é um saber inútil. Fantástica essa frase, não é? E muito fácil de usá-la como argumento aí para falar tudo isso, que a escola, você usa essa frase e quais vão ser os seus argumentos, a ampliação dos seus argumentos. Você vai falar que a escola, ela tem falhado porque ela não discute esses temas, ela não debate, ela não promove a igualitariedade, ela não tem sido uma escola que tem mostrado, tem discutido conhecimento, né, no sentido do social, mas está preocupado mais somente com as questões técnicas. Outro aqui que eu usei, que é aquele que é clichê, né, que as pessoas mais usam nas redações aí, eu coloquei aqui, o Immanuel Kant.
quando ele fala que o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Quantas e quantas redações não aparecem, não é? O Immanuel Kant aí. São muitas e muitas que aparecem o Immanuel Kant, que também daria para a gente usar aí. Bom, eu falei, né, desses três aí, dos autores que nós poderíamos usar aí, e agora eu vou falar para vocês aqui da minha redação que eu fiz aqui com aquele modelo lá. Obrigado. Nós não conseguimos os textos motivadores, mas não tem problema, não é? Alguns falaram, de vocês aí falaram algumas coisas para mim que estavam no texto motivador. Eu creio, né, que não mudaria tanta coisa, mas qualquer coisa depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? Bom, vou ler meu texto aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, ó. Como eu comecei meu texto? Ordem e progresso é o lema estampado na bandeira nacional, o que pressupõe uma nação organizada, avançada e igualitária em questões sociais. Entretanto, a invisibilidade e a falta de garantia de acesso à cidadania no Brasil, efeitos da falta do registro civil, revela que tais ideais não passam de utopia. Assim, em virtude da consolidação do problema, tem-se a negligência estatal e o descaso social. É a introdução que nós usamos lá. Vocês lembram disso? Olha só, o que eu fiz aqui de acordo com aquela introdução? E eu falei, aquela introdução ela foi muito precisa, né? Que eu coloquei lá para esse tema. Eu não imaginava assim que pudesse tanto ser esse tema, mas como aquela introdução dá certo, essa introdução falando sobre ordem e progresso, né? Porque olha só, ordem e progresso é o lema estampado na bandeira nacional, que pressupõe uma nação organizada, avançada e igualitária em questões sociais. Ponto. Até aqui é isso que nós tínhamos lido lá, que eu coloquei como modelo, não foi? Que eu falei para vocês? Que é um ótimo contexto. O que eu falei depois? Depois você coloca a conjunção adversativa entretanto, por exemplo, e fala, problematiza, coloca o tema para falar que esses direitos que estão lá na bandeira, eles não estão sendo exercidos. E foi justamente isso que eu fiz. Agora, eu vou ler mais devagar e presta atenção como que eu fiz a minha tese. Que eu falei para vocês que eu acho, né, que talvez uma das partes um pouco mais difícil é na hora de fazer essa tese aí. Olha como eu fiz. Eu fiz uma inversão da ordem das palavras, mas não deixei nenhuma de fora. Então, nós falamos que a bandeira do Brasil, ela prevê uma nação justa, né? A frase que está lá na bandeira, ela prevê uma nação justa, para logo em seguida a gente problematizar. Olha lá, entretanto, a invisibilidade e a falta de garantia de acesso à cidadania no Brasil, efeitos da falta de registro civil, isso é minha tese. Agora o que eu vou falar? Tudo isso aí, o problema, revelam que tais ideais não passam de utopia. E o final meu já estava pronto. Naquele modelo que eu usei lá, que eu mostrei para vocês. Não mudei nada. Nesse modelo aqui eu só mudei o tema, só as palavras. Assim, em virtude da consolidação do problema, tem-se a negligência estatal e o descaso social. Então eu vou usar a falha governamental e também vou usar o descaso por parte da sociedade. Olha o desenvolvimento então. O meu tópico frasal, ele também já estava pronto. Eu mostrei lá para vocês. A princípio, é inquestionável que a inércia governamental corrobora a invisibilidade no país. Normalmente a gente fala assim, não é? Corrobora a problemática. Não é isso que normalmente a gente faz? Por que eu senti necessidade de eu colocar a palavra invisibilidade para que o texto não pudesse ficar assim muito genérico e que fosse mais específico, mais voltado para o tema? Bom, então, nessas primeiras linhas eu falei da inércia governamental, para logo em seguida eu fazer a citação do Rousseau. Olha como eu coloquei. Segundo o contratualista Rousseau, para o bem-estar coletivo é necessário que haja um contrato social, firmado entre Estado e sociedade, a fim de que ambos cumpram seus deveres e usufruam dos seus direitos. Até aqui, quem assistiu o aulão e quem tem o material, vocês vão ver que essa redação ela está com essa parte pronta também. Mandei para vocês dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Agora, logo em seguida, eu vou ampliar, problematizar. Vocês lembram quando eu mostrei lá? Olha o que eu fiz aqui. Eu mostrei falha governamental, a negligência em políticas públicas. Eu falei da desigualdade, da pobreza, da desinformação. Pois então, agora é isso que eu vou apresentar. Olha, nessa conjuntura, quando se observa a ausência de políticas públicas capazes
de corrigir desigualdades, pobreza e a desinformação, torna-se nítido o rompimento contratual outrora firmado pelo governo. Dessa maneira, é substancial que haja uma mudança quanto aos empecilhos para se ter o registro civil e garantir a cidadania. Tá vendo? O final também estava pronto. Eu só acrescentei lá no meio. Quem tem um modelo, olha lá para você ver. Qual que é o outro argumento que eu falei para vocês? A questão do descaso social. Olha lá. Ademais, é indubitável também apontar o descaso por parte do corpo social como impulsionador da questão. A primeira linha eu apontei o descaso social, as primeiras linhas. Agora eu vou colocar aquela mesma citação que eu não falei aqui, mas é aquela mesma citação que está lá no material que eu enviei para vocês, naquela redação modelo fixo que eu falei para vocês. Olha lá. Para René Descartes, o que diferencia homens de animais é o uso da razão. Olha lá a ampliação. Contudo, o fato de o coletivo ignorar a invisibilidade social, naturalizar a violação do direito à cidadania e não cobrar projetos e políticas governamentais que revertam o empecilho, mostra o quanto a sociedade contraria o conceito descartiano, revelando uma total irracionalidade. Assim, é necessário se pensar em estratégias que possam mitigar o nefasto cenário. Quem tem o material lá, vocês vão ver que eu preenchi poucas coisas. Eu usei daquela mesma maneira do que está lá. Né? Porque eu falei para vocês que, normalmente, os temas eles se encaixam nesses modelos, né, que a gente usa aí. E por último, aquela mesma conclusão que alguns de vocês também falam, né? A importância. Vocês lembram que eu falei para vocês? Caso a gente use governo e use a sociedade, dá para a gente, uma mesma intervenção, uma mesma ação, colocar os dois? Foi justamente isso que eu fiz. Olha para vocês verem. Destache, urge ao Estado e ao coletivo propor medidas que revertam a falta de registro civil no país e os seus efeitos no tecido social. Desse modo, aí, aquela lá que a gente sempre usa, é dever da coletividade cobrar do poder público, por meio do ativismo popular nas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter, políticas públicas direcionadas à problemática, a fim de aumentar o número de cidadãos registrados. Assim, a partir de tais intervenções, corrigir-se-á a invisibilidade social, garantir-se-á o acesso à cidadania no Brasil e alcançar-se-á a ordem e progresso, lema idealizado na bandeira da nação brasileira. Aí, pessoal, usei aquele modelo lá, né, que eu falei para vocês, coube, deu pra gente fazer os argumentos lá, e agora eu vou deixar para vocês fazerem algumas perguntas aí. Como eu disse, se alguém fez uma pergunta lá e eu deixei passar, porque eu não prestei atenção aqui, então eu vou deixar aberto aí para vocês fazerem aí. Vamos lá, se vocês tiverem dúvida de alguma maneira que vocês fizeram a pergunta, tem alguma pergunta, alguma dúvida aí? Vamos lá, participar. Estou dando uma olhada aqui nos textos aqui. Tem aí alguma pergunta? Não? Vocês não ficaram com dúvida? Depois vocês vão perguntar lá no privado, né? Pergunta aí, não precisa ficar com vergonha não, vamos lá. Vamos lá, eu falei para vocês aqui, né? Que eu usei esses dois argumentos. Eu usei a falha governamental e também usei o descaso social. Tem alguém que usou algum outro aí? De forma diferente? Sim. Ah, tá. O Danilo colocou aqui uma pergunta aqui, né? Como fugir ao tema? Uma das mudanças que o Enem apresentou esse ano, que eu tinha falado isso, né, para vocês, naquela aula de sexta-feira, ela está na competência 3. Então, o cuidado que você deveria ter lá. Eu tinha falado, né, sobre essas mudanças, e um é na competência 3, que tem a ver com a pergunta que o Danilo fez. Fugir o tema ou tangenciar o tema. Fugir você zera, tangenciar você perde ponto na competência 3, perde ponto também na competência 2. O que pode acontecer? O que é o cuidado que deveria ter? A mudança que o Enem fez é o seguinte, lá está falando assim que na competência 3 agora, no seu projeto de texto, vai ser observado um cuidado maior que você tem que ter na abordagem do tema. Vamos dar um exemplo aqui, eu estou com a minha redação aqui, então aqui na introdução, por exemplo, se você deixar de falar alguma palavra-chave, ou aqui no seu desenvolvimento também você deixar de colocar alguma palavra-chave. Ou ao longo do seu texto. É isso que eles estavam falando. Eles colocaram assim, que textos que falam de forma muito abrangente, muito genérico o problema, iria perder ponto. Não é que vai zerar, mas iria perder uma pontuação. Por isso que quando eu coloquei o meu texto aqui, da maneira que eu li para vocês,
Por exemplo, aqui, no meu primeiro argumento, eu coloquei, por exemplo, que corrobora a invisibilidade no país. Invisibilidade é a palavra-chave lá. Eu coloquei também, no finalzinho, garantir a cidadania. No parágrafo seguinte, eu coloquei também como invisibilidade social. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E no final também, eu terminei lá, eu coloquei, né, na minha proposta de intervenção, eu falei sobre lá a questão, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó, corrigir-se-á a invisibilidade social, garantir-se-á o acesso à cidadania no Brasil. Então esse é o cuidado que eu já tinha falado para vocês. Vocês lembram a dica que eu tinha dado? Falei assim, terminou o seu rascunho, dê uma olhada a cada parágrafo e olha para o parágrafo e olha para a frase tema, para observar se realmente você está focando no que é preciso lá. Mais alguma pergunta aí para a gente falar aqui? Não? Vamos lá? Se não tiver, deixa eu ver se tem algum aqui. Dá uma olhada aqui, deixa eu ver, desde o início aqui. Parece que não, né? Eu acho que não tem mais nenhum aqui não. Não acredito que vocês não ficaram com alguma dúvida aí. Vai ver que você vai dormir com a dúvida. Então tá bom, pessoal. Nós vamos terminando por aqui, tá? Foi um prazer ter vocês aqui comigo, tá? Fiquei muito satisfeito de fazer essa live aqui com vocês. É uma das primeiras de muitas que ainda nós vamos fazer ainda, tá? Continuem me acompanhando aí nas redes sociais. Você sabe que as minhas redes sociais, elas são voltadas, né? Quase que 100% para a educação. Né? Ah, tá. A Maria Antônia está perguntando assim, como seria uma introdução boa? A introdução boa, Maria Antônia, é aquela que você apresenta primeiramente um contexto, depois você apresenta o tema e a tese, e logo em seguida você coloca os dois tópicos frasais. E se você usou a Constituição, Maria Antônia, foi perfeito, porque daria para usar. Olha só, eu não sei como que você usou, tem várias maneiras de usar, mas você poderia fazer assim, não é? De acordo com a Constituição Federal, todos devem ser tratados de forma igual perante a lei. Entretanto, a invisibilidade, né, e qual que é como que eu fiz aqui a problemática minha aqui, a invisibilidade, a falta de garantia de acesso à cidadania, efeitos da falta de registro civil, mostra que nem todos vivenciam na prática aquilo que está na lei maior do país. Que eu imagino que deve ser mais ou menos assim que você fez, né, Maria Antônia? Porque era assim que nós estudávamos, não era isso? Eu já corrigi várias e várias redações suas, que você faz esse tipo de introdução e fica muito boa. Então é isso aí mesmo. Certinho, pessoal? Se não tiver pergunta, nós vamos terminando por aqui. Um grande abraço para vocês aí e até mais. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.